Nossa aula de hoje é sobre a aplicação do movimento, módulo 6 do livro 1 de Física. E na aplicação do movimento nós vamos ter o tema queda livre, e nós vamos estudar algumas continhas, análise do gráfico e a proporção de Galileu. Mas vamos por contexto histórico, certo? Desde sempre, a queda dos corpos atraiu muitos pensamentos ao longo da história. E um dos primeiros pensadores a ter interesse sobre esse assunto foi Aristóteles. Mas lembrando que nem todo pensamento de Aristóteles contribuiu positivamente na ciência, tá bom? Porque o pensamento de Aristóteles ele está associado ao senso comum, e é nesse senso comum que muitos erram. Ele pensava assim: se eu pegar uma folha de papel, peguem aí na casa de vocês uma folha de papel como essa e o livro de vocês. Vocês vão elevar até uma certa altura, né? Digamos aqui, vou pegar o pincel e o celular. Se eu levar a uma certa altura e lançar, deixar eles caírem em queda livre, quem chegará ao chão primeiro? Façam aí, pausa o vídeo, mas façam com uma folha de papel e o livro de vocês. E depois me diga, quem caiu primeiro? Feito isso, nós vamos ver que quem cai primeiro é o livro. Mas Aristóteles pensava assim: já que o livro tem mais massa, ele será atraído mais fortemente. Sendo atraído mais fortemente, ele vai ganhar uma aceleração maior, adquirindo velocidade maior. Quanto maior for a massa, maior ele vai ter velocidade e primeiro ele chega no chão. Mas, por favor, para mesmo. Sei que esse pensamento parece que é até correto, mas isso não é o que acontece, tá? Aristóteles, ele teve um pensamento totalmente errôneo. E sabe quem descobriu a verdade sobre isso? Foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele é denominado como pai da experimentação. O que ele fez para descobrir a verdade sobre a queda dos corpos? Ele pegou duas esferas de massas totalmente diferentes e subiu na Torre de Pisa. Lá de cima ele arremessou e ele viu que as duas chegavam ao mesmo tempo no chão. Mas por quê? Como assim? Ele observou que as duas esferas chegavam ao mesmo tempo e acabou com a ideia de Aristóteles. Então, ele concluiu que a queda de corpos, na chamada seja queda livre, ou seja, na ausência de resistência de ar, acontece com a mesma aceleração, independentemente da sua massa. Essa aceleração que todos os corpos têm, que está sendo submetida, é chamada de aceleração da gravidade e tem um valor de 9,8. Mas a gente tem trabalhado como 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nossas contas, tranquilo? Falar que a aceleração na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada segundo a velocidade do corpo vai variar ao longo dessa queda. E nós vamos ver já um exemplo. Esse exemplo aqui, o primeiro exemplo, o exemplo 1, nós temos um corpo abandonado, né? Inicialmente, ele está em repouso, então a velocidade é 0. Em um segundo, né, ele foi abandonado e como ele está na Terra, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Como ele está saindo do repouso, ele está sendo lançado, a cada segundo ele vai adquirindo o quê? 10 metros por segundo, que é a velocidade. A cada 1 segundo, a sua velocidade vai aumentando de 10 em 10. Para 1 segundo, 10 metros por segundo, a sua velocidade. Para 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Para 3 segundos, a velocidade fica 30 metros por segundo. Ou seja, na ausência da resistência de ar, a cada segundo a velocidade do corpo deve variar 10 metros por segundo. Lembrando que a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, só é válido na Terra. Se for em outro lugar, ou seja, em outro astro, por exemplo, na Lua, a aceleração da gravidade tem um valor de
1,67 metros por segundo ao quadrado. Não sei se vocês já viram, mas nos filmes sobre astronauta, vocês veem que parece que tudo está em câmera lenta. É porque a gravidade lá da Lua, ela é muito pequena. Agora, mas me diga aí, vamos pensar. Por que a aceleração é a mesma independentemente da massa? Se for 10 quilogramas, 60 quilogramas, por que não depende da massa? Quem nos respondeu isso foi Isaac Newton, através da sua segunda lei. A segunda lei de Newton fala que a força resultante, deixa eu escrever aqui, a força resultante é igual ao produto da massa vezes a minha aceleração, tá bom? É isso que diz. Ao longo de uma queda, por exemplo, como esse objeto aqui, um objeto qualquer, inicialmente ele estava em repouso, então a velocidade inicial é zero. Como não tem resistência do ar, então a única força, a força resultante que nós vamos ter aqui é a força-peso, tá bom? E como que é definido? A força resultante pela lei de Newton é massa vezes aceleração, certo? E como nós calculamos a força-peso? A força-peso, ela é o resultante da minha massa vezes a gravidade, ou seja, o campo gravitacional que o corpo está imerso. E qual é o campo gravitacional? É a gravidade. Já que não depende da massa, tchau, então a aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade, tá bom? Newton, então, dá uma explicação porque a queda dos corpos é a mesma, independentemente da massa. Voltando novamente para a questão de queda livre, eu quero que vocês parem um pouquinho, reflitam e pensem nas equações do movimento uniformemente variado. Pausa aí o vídeo e me diga, escreve aí no caderno de vocês. Quais são as 3 equações que eu apresentei lá no movimento uniformemente variado? Pensou? Vamos lá. A primeira equação que nós vimos foi a velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Mas como nós estamos falando em queda livre, ou seja, sai do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade. E o t é o tempo, né? Então, para um objeto na Terra, deixa eu escrever aqui. Na Terra, nós vamos ter que a velocidade final vai ser calculada. Quanto que vale a gravidade? 10. Isso na Terra, gente, tá bom? 10t. Então, quando nós queremos saber a velocidade final de um corpo em queda livre, é só calcular. V é igual a 10 vezes t, tá bom? Grave aí no coração de vocês. A segunda equação que nós vimos foi para o deslocamento, certo? Então, deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração t ao quadrado. Lembrando, nós estamos falando de queda livre. Então, a velocidade inicial é igual a zero, porque partiu do repouso. Mas só que olha só, esse deslocamento vai ser a altura percorrida pelo objeto, né? Que está sendo lançado. Então, eu vou trocar o S pelo H, tá bom? Já que a minha velocidade inicial é igual a zero, eu só faço repetir. Meio G, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Só que quanto vale G? G vale 10. Então, 1 meio, né? Meio vezes 10 vezes t ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5. Então, toda vez que eu quero saber a altura, né, de um corpo em queda livre na Terra, mais uma vez, na Terra. Vamos lá, meu celular descarregou, mas voltando. Quando eu quero saber a altura de um objeto sendo lançado em queda livre na Terra, eu calculo H é igual a 5t ao quadrado. Sabe
Grave essa equação, galera. É uma equação simples e muito útil mesmo naquelas questões que parecem capciosas para vocês. E se você só lembrar dessa equação, gravar no coração, matou uma questão, tá bom? Agora nós vamos para a terceira equação. A terceira equação é a equação que não depende do tempo. Qual é a equação que não depende do tempo? Eu espero que vocês lembrem em nome de Jesus, que é a equação de Torricelli, tranquilo? Em queda livre, nós vamos ter que a velocidade inicial vai ser igual a zero, 2 vezes a aceleração vezes a variação do meu deslocamento. Lembra que aqui em queda livre o meu deslocamento vai ser a altura, já que o objeto está caindo nesse sentido assim, né? Então, meu deslocamento aqui é a minha altura. Então, ΔS eu coloco H, tá bom? Agora, vamos lá. 2 vezes A, quem é A? A gravidade, certo? Gravidade vale 10. Então, 2 vezes 10 vezes H. Quando eu quero saber a minha velocidade final, mas sem ter o tempo, eu calculo através do quê? V ao quadrado é igual a 20 vezes H. Isso na Terra, tá bom? Essas equações só servem para corpos que estejam na Terra. É fácil até aí, né? Super tranquilo. Agora nós vamos para a análise do gráfico. A análise do gráfico é muito interessante, porque olha só, nós tínhamos um objeto que no tempo igual a zero, ele estava em repouso, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. No tempo igual a zero, ele estava em repouso. No tempo igual a 1, ele tinha a velocidade de 10 metros por segundo. No tempo igual a 2, 20 metros por segundo. No tempo igual a 3, 30 metros por segundo. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Um gráfico na qual é linear. Através do gráfico, nós podemos tirar duas informações muito importantes, tá bom? A primeira equação que nós podemos tirar, a primeira informação, na verdade, que nós podemos tirar através do gráfico é que assim, a reta, ela me dá o quê? Ela me dá inclinação. Quando eu falo da inclinação, eu estou falando da aceleração da gravidade, tá? Olha só, nós temos uma inclinação aqui e a primeira informação que a inclinação do gráfico representa a aceleração da gravidade. Mas como que é representada a inclinação? A inclinação é a tangente de alfa. Como que é a tangente de alfa? Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é meu cateto oposto? Meu cateto oposto é aqui, galera, ó. 10, a velocidade. Então, eu coloco 10. Quem é meu cateto adjacente? É o meu tempo, que é a velocidade. Quanto vale? 1. 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Então, através do meu gráfico, eu tenho a inclinação da reta e a inclinação da reta vai ser a minha aceleração. Ah, professora, mas eu não quero com o primeiro dado, eu quero com o segundo. Vamos lá. Tangente de alfa é igual, vamos para o tempo 2. É 20 sobre 2, certo? Vamos lá para o tempo 3. 30 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10. E 30 dividido por 3, né? 30 dividido por 3 dá 10. O que significa? Que a aceleração vai ser a mesma. Eu posso pegar qualquer ponto do gráfico que a minha aceleração vai ser a mesma. É lógico, né? Porque a minha aceleração no movimento uniformemente variado, ele é constante. O que vai mudar vai ser a minha velocidade. Tranquilo até aí? Vamos lá, tá? A minha segunda informação é que a área do gráfico, ela me dá o deslocamento do corpo naquele intervalo de tempo. E é agora que nós vamos aprender a proporção de Galileu. Calma o coração, não se turbe o seu coração, vai dar certo. Vamos lá. Olha só, nós vamos pegar o mesmo gráfico, certo? E nós vamos... Não, deixa eu voltar aqui com o gráfico, tá? Nós vamos pegar o mesmo gráfico e nós vamos ver aqui.
Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma área, certo? E essa área, ela vai me dar o deslocamento. Por exemplo, essa área que eu tenho aqui é a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Qual é a minha base? A minha base vale 1, a minha altura vale 10, dividido por 2. 10 vezes 1, 10, dividido por 2 dá 5 metros. Então, no tempo de 1 segundo, nós vamos ter o quê? Vamos lá, agora nós vamos calcular a área do segundo, dessa segunda área aqui. O que nós vamos ter? A área de um trapézio, certo? A área de um trapézio é a área do trapézio. Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a minha altura. Quanto que é a minha base maior? A minha base maior vale 20, a minha base menor vale 10. E aqui, 2 menos 1, 1. Então, vai ser 20 mais 10 vezes 1, que é a minha altura, por 2. 20 mais 10, 30, dividido por 2, 15 metros. Agora a minha segunda, a minha última, na verdade a minha terceira área, né? A minha terceira área também vai ser um trapézio, que é a base maior vezes a base menor, vezes a minha altura, que é 3 menos 2, que dá 1, né? Vai ser 30 mais 20, área. 30 mais 20 vezes a minha altura, que é 1 dividido por 2. 30 mais 20, 50. 50 vezes 1, 50 dividido por 2, 25 metros. E aqui nós vamos estar representando. Em 1 segundo, nós tínhamos 5 metros, para 2 segundos, 15 metros e para 3 segundos, 25 metros. Vocês percebem que a cada tempo vai aumentando o espaço, ou seja, a altura? Isso é lógico, porque se está caindo, se está em queda livre, vai aumentando a minha velocidade, ou seja, o meu deslocamento vai aumentando, tá bom? Através disso, gente, nós podemos ver algo muito interessante, né? Que é a proporção de Galileu. Nós vamos agora analisar esse gráfico aqui. Olha só, nesse primeiro gráfico nós temos o quê? É o mesmo gráfico, tá? Um triângulo, que foi o que nós calculamos. No trapézio, que é, aqui é o 1, aqui é 2, aqui é o 3, né? No tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. No tempo 2, nós podemos dividir o meu trapézio em 3 triângulos, ou seja, 3x. No meu tempo 3, eu posso dividir o trapézio em 5x, em 5 triângulos. O que isso quer dizer? A proporção de Galileu é o seguinte: ele diz que a partir do repouso ele percorrerá distâncias nas proporções ímpares, ou seja, x, 3x, 5x, 7x, 9x e assim sucessivamente, tá bom? Quando é que eu vou utilizar isso? Só quando é queda livre? Não, toda vez que fala de algo que saiu do repouso. Por exemplo, um carro que saiu do repouso, eu tenho a velocidade inicial igual a 0, eu quero a distância. Eu posso usar isso. Nós vamos agora para um exemplo, tá bom? Para nós finalizarmos a nossa aula. Nós temos que um objeto em repouso, ele foi lançado e no tempo igual a 3 segundos, nós temos que a velocidade, que a altura, o comprimento, né, é de 25 metros. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. Nós vamos lembrar da proporção de Galileu. Nesse primeiro instante, nós temos o quê? X. Nesse segundo instante, nós temos 3x. Quando chega em 25 metros, nós temos que é igual a 5x. Nós vamos igualar. 25 metros é igual a 5x. X vai ser igual a 5 metros. Então, cada x vale 5 metros. E nesse último instante aqui,
7x. Nós vamos somar as alturas, né? H vai ser igual a x mais 3x mais 5x mais 7x, certo? O meu H vai ser, somando tudo, vai ser 16 vezes x. Quanto vale meu x? Vale 5. H é 80 metros. Tá bom? Isso é a proporção de Galileu. Espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus. Abraço. Até a próxima. Tchau.